Amém, amada igreja? Amém. Pensei que a igreja estivesse meio cochilando. Está meio friozinho, né? A pressão tende a cair. Esperando as crianças ir lá para o fundo. Para nós continuarmos a nossa adoração, Senhor Jesus. Eu sei que cada pessoa veio nessa noite. Uns veio só por vir, está aqui só por estar. Mas tem uns que estão aqui nessa noite porque quer ouvir Deus. E para esses que querem ouvir Deus, se coloca na posição, porque Deus vai falar com você. Porque quando você saiu da sua casa com o coração disposto a ouvir a voz de Deus, Deus já marcou um encontro com você. Porque Deus ouve o clamor daquele que nele espera. Amém? Vamos orar antes de começar a palavra. Senhor Jesus, nós nos rendemos aos teus pés. Nós nos colocamos, Senhor, diante de ti. Sabemos, ó Pai, que nós não somos merecedores de tamanha graça, meu Pai, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua direção, de ouvir, meu Pai, o teu grande amor por nós. Paizinho querido, fala conosco, fala, meu Pai. Se o Senhor falar, Senhor, nós não precisamos de mais nada, porque ao som da tua voz, Senhor, as montanhas, Senhor, se abalam, os rios rugem, Senhor. Ao som da tua voz, ó Deus, todo o exército caiam por terra. Ao som da tua voz, meu Deus, todo o mal, Senhor, cai por terra, meu Pai. Senhor, nós nos rendemos a ti nesta noite. Vem, ó Pai. Vem, faz morada em nós. Queremos te pedir, Senhor, mais uma vez como igreja. Senhor, intervenha na vida do Robinei. Senhor, nós cremos no Deus do impossível, meu Pai. E sabemos que Ele vai sair dessa situação, meu Pai. Debaixo das tuas mãos. Curado, Senhor. Restaurado. Pai, nós esperamos o milagre. Nós esperamos em Ti, Jesus. Paizinho, alcança a Rosa também. Senhor, ela está enferma, mas a tua mão pode visitá-la nesta hora, Pai. E que a Rosa possa receber a cura do alto, Pai. Visita aquele organismo. Senhor, nós repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus. Visita a tua filha Rosa, Pai, o Carlos e a Valentina, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Gostaria de compartilhar com a amada igreja a palavra do Senhor Jesus no livro de Mateus. Obrigada, Nanda. Mateus. Na hora que terminar a palavra, Rosinha, eu te chamo. Aí a Rosa vai nos dar o testemunho. Mateus, capítulo 6. Versículo 25 em diante. Mateus 6, 25 diz assim o texto: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto o vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Irmãos, vamos compartilhar, quero compartilhar com a amada igreja esse texto, um texto bastante conhecido, que fala sobre o Senhor Jesus, está no Sermão da Montanha, né? Também conhecido como a bem-aventurança, as bem-aventuranças, né? Começa ali no capítulo 5, o Senhor Jesus com aquela multidão, então ele começa a narrar aquilo que para nossas vidas deveria ser uma prática, né? Quando você tiver um tempo em casa, se você tem vontade de agradar o coração de Deus, leia toda a Bíblia. Mas se você quer começar a ver o que você tem que fazer certo para agradar o coração de Deus, que faz assim, eu não vou ter dúvida o que eu tenho que fazer, lê o capítulo 5 de Mateus, que o Senhor Jesus ali vai ensinar o que é um proceder cristão, como que a gente deve proceder. Aqui na terra, nós não estamos aqui para agradar homens, nós não estamos aqui para servir de encanto, desfile para pessoas olhar para você e falar: ai, coisa linda que você faz para agradar as pessoas. Mas você tem que agradar a Deus. Agradando a Deus, você agrada o teu irmão. Andando no caminho do Senhor, agradando primeiramente Deus, você vai agradar o teu semelhante. É claro que aqueles que não querem nada com Deus, você vai ser uma pedra de tropeço. É assim que o Senhor Jesus fala, que aqueles que olham para Ele e não estão andando no caminho dele, Jesus é como uma pedra de tropeço. Porque a verdade dói. A verdade muitas vezes confronta, e nem todo mundo está disposto a ser confrontado, né? Então, o nosso texto hoje, eu quero me basear no versículo 33, onde o nosso Senhor Jesus, ele, com esse sermão maravilhoso, né, o sermão da montanha, ele vai ali nos deixar alguns ensinos para nós colocarmos em nossas vidas. E eu começo hoje essa mensagem com uma pergunta: a vontade de Deus ou a minha vontade? Quem eu escolho obedecer? Então nós vamos estar atentos a isso. A quem você quer obedecer? A vontade do Pai ou a sua vontade? É uma pergunta bem invasiva, e você precisa estar isso no seu coração. Você não tem que responder para mim nem para ninguém, mas para você e Deus. A quem nessa terra você quer obedecer? A qual vontade você vai ceder? A do Pai ou a sua? Né? O nosso Senhor, enquanto Ele viveu aqui, enquanto Ele andou nessa terra como homem, a vida dele vai ser marcada por algo assim que, onde Ele estava, as pessoas que estavam presentes conseguiam ver isso nele. Jesus era um homem de oração, um homem que vivia em oração. O tempo todo o tempo, Jesus orava. Jesus, ele tinha uma comunhão inseparável com Deus. Aí você pode me falar assim: mas irmã, ele era o Filho de Deus. Então aí você vai ter que negar o que a Bíblia diz, que ele deixou tudo e veio como homem. Então essa teoria cai por terra. Se ele deixou tudo e veio como homem, então ele era um homem como eu e como você.
Jesus era sujeito às quedas, às fraquezas. Jesus, ele se entristecia. Jesus também tinha as suas dores. Mas em tudo Jesus não pecou. Ele vai andar no tempo que ele viveu aqui na terra com sua vida intacta, sem o pecado. Ele não conheceu o pecado, apesar dele saber o que era pecado. Se você for ler na palavra do Senhor nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos constatar que todos eles falam a mesma coisa. Jesus saiu para orar, Jesus orou, Jesus estava em oração, Jesus passou a noite em oração, Jesus amanheceu o dia em oração. E assim vai ser a vida do nosso Senhor até a sua crucificação. Ele não perdeu o Pai de vista. Ele não deixou que o Pai saísse da sua vida em nenhum momento. Em todo momento Jesus era ligado à sala do trono pela oração. E quantas vezes nós temos o hábito de orar, irmãos? Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós colocamos o nosso coração diante de Deus? Quantas vezes nós colocamos a nossa vida debaixo da oração? Queremos muitas vezes que as coisas acontecem, mas nós não queremos pagar preço de buscá-las. Pagamos o preço de pedir, preço de esperar ali alguma coisa, mas falhamos muito na busca pela oração. E o nosso Senhor Jesus, Ele está nos mostrando que Ele orava o tempo todo. Lucas 6:12, o Senhor vai nos mostrar ali um fato interessante, que Jesus é um dos exemplos. Jesus 6:12, Lucas 6:12, perdão. 6:12, olha o que Lucas vai nos mostrar. Então, Lucas 6:12. Estou em Marcos. Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Esse fato aqui, o Senhor Jesus, Ele ia fazer as escolhas dos seus discípulos. Ele que conhece o homem, a sua mente, o seu coração, Ele poderia simplesmente olhar para aqueles homens e escolher. Mas o Senhor Jesus, antes de fazer as suas escolhas, Ele passou a noite orando, a noite em comunhão com o Pai. Quando você vai fazer uma escolha, quem vai casar, quanto tempo você ora pelo seu pretendente, pela sua pretendente? Quanto tempo você consulta Deus? Senhor, vai te agradar, vai te servir? Senhor, é assim que o Senhor quer? Irmãos, tem coisas nas nossas vidas que é para toda a vida. Uma delas é o casamento. Hoje nós temos visto casamentos banalizados, casamento que já casa já com o fracasso condenado, casamento que fala, a gente casa, se não der certo separa, já é um casamento cancelado, já é um casamento que não vai dar certo, porque já casa com a perspectiva de que pode separar. E a palavra de Deus nos ensina que não, que casamento é por toda uma vida, exceto em alguns casos que pode haver o divórcio. Então o Senhor Jesus, Ele vai nos apontando as coisas que nós temos que fazer para nós não errarmos. E Ele vai nos mostrando, Ele que era o Filho de Deus, que toda decisão que Ele tomava, tudo que Ele ia fazer, primeiramente Ele consultava o Pai, Ele orava. Aí você vai pensar, mas por que isso? Ele não podia simplesmente ir lá e fazer, já que Ele é o Filho de Deus? Filipenses 2 vai nos responder por que Jesus Ele não agia dessa maneira. Filipenses
2, versículo 5. Filipenses fica logo após Efésios. Quem estiver procurando, é Filipenses 2, verso 5. Olha, por que Jesus ele não agia por conta própria, agia sozinho sem consultar ao Pai? Tende em nós, né? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até quando, até que ponto você está disposto a obedecer Jesus? Até o ponto de pisar no seu calo? Você está disposto a ser um cristão enquanto as coisas estão indo bem? Você está disposto a amar a Jesus, a servir a Jesus, enquanto tudo está favorável na sua vida? Pois é, Jesus ele passou por todas as aflições humanas possíveis. Jesus passou por todas as situações que nós possamos imaginar, para que depois dele vencer todas as circunstâncias, ele pudesse nos ajudar. E enquanto ele esteve nessa terra, ele sofreu, ele padeceu, e em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento Jesus quis desviar do caminho. Em nenhum momento Jesus pensou em olhar para Deus e dizer: isso não é para mim, eu não consigo. Uma coisa que Jesus tinha muito medo, eu não me lembro o versículo aqui, mas tem um versículo, acho que se não me engano em Hebreus, que vai dizer que Jesus tinha muito medo de perder a face do seu Pai. Jesus não queria jamais perder esse elo de ligação que ele tinha com Deus. Irmãos, o livro de Filipenses está nos narrando que apesar dele ser Deus, ele abriu mão do seu reino de glória e ele se humilhou. Jesus se humilhou, ele se fez homem, ele veio. E detalhe, se ele falhasse, ele não poderia mais assumir o lugar dele como rei. Se Jesus falhasse no processo, ele não poderia mais ser considerado Deus, porque tinha falhado, o pecado teria entrado. Lembra lá Adão, lá no jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva e Eva leva o fruto lá para Adão? A palavra diz que Deus tinha falado para Adão: você pode comer de todos os frutos, com exceção desse. O que está em jogo ali, irmãos, não era a qualidade do fruto. O que está em jogo ali não era o poder comer ou deixar de comer. O que estava em jogo ali era a obediência. Obediência é algo que a igreja do século 21 não está conhecendo, ou não quer conhecer. Obediência a Deus e a sua vontade. Se você não conseguir andar alinhado com a vontade de Deus, você não vai agradá-lo. Ah, mas eu tenho dons de fazer isso, de ver aquilo. Você está andando em obediência? Você consegue agradar a Deus na sua palavra? Ah, a gente é humano, a gente é fraco. Então você não está agradando a Deus. Você pode não ser perfeito no seu caminho, porque ninguém consegue. Mas o seu coração tem que estar em constante obra, em processo de transformação para a melhora. Aquilo que você tem entendimento, que o Senhor abre os seus olhos, você vê que está errado. Irmãos, você viu que está errado, então não faça. Se você fizer, continuar fazendo, você está em rebeldia.
Você está nos pecados de Adão, está em rebeldia. Porque você teve os olhos abertos e continua naquele pecado. Mas o Senhor nos fala que Jesus abriu mão do seu reino e veio como homem, se humilha como homem e Ele suporta todas as lutas, Ele suporta a humilhação, Ele suporta as dores que Ele passa nessa terra, para cumprir a vontade do Pai, para andar de acordo com a palavra do Pai. Muitas vezes nós queremos andar no caminho do Senhor. Muitas vezes nós queremos andar no caminho do Senhor, mas nós não conseguimos. Muitos cristãos falam, dessa vez eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer tudo para agradar a Deus. Mas aí o sistema do mundo vem e oferece as oportunidades, ou então vem com um balde de água fria e frustra os sonhos, frustra suas decepções, destrói os seus sonhos, e então você entra em uma outra situação. Por decepção, ou então por ofertas maravilhosas, se desvia do caminho do Senhor Jesus. Deixa de seguir o caminho do Senhor. Quando o Senhor Jesus, Ele cita aquela parábola do semeador, Ele vai citar ali algumas situações que podem acontecer na nossa vida. E uma delas, Ele fala que, não me lembro qual da situação, mas Ele diz que os prazeres do mundo, os cuidados desse mundo sufocam o coração. E essa semente não pode germinar. E isso o Senhor quer nos mostrar que, às vezes, por um emprego que você sonha tanto, um emprego que vai ditar regras ali que não está de acordo com a palavra de Deus, mas porque você quer aquele emprego, quer o salário que é muito bom, você entra naquele sistema sujo. Ou então você está construindo um castelo maravilhoso, um castelo que você sempre sonhou, de repente aquele castelo vem ao chão, porque é um castelo de areia. Jesus nunca foi a base daquele castelo. E a frustração, ou então o desejo exacerbado, começa então a tirar você do caminho do Senhor. Irmãos, isso não vai dar nada que presta. Porque quando a gente deixa o caminho do Senhor, a palavra diz que é caminho de morte. É caminho de morte. O Senhor Jesus nos mostra no versículo 33 do nosso texto, que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Como é então buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Eu gostaria que você meditasse um pouquinho como é buscar o reino de Deus. O que no seu coração você pensa que é buscar o reino de Deus? Talvez você vai me dizer assim, buscar o reino de Deus é vir à igreja, é orar, é me consagrar. Em parte está certo, também é isso. Veja que o Senhor está dizendo, buscai o primeiro o reino de Deus, e aí tem um ezinho aí, no sentido de soma. Você tem que buscar o reino de Deus e também mais a sua justiça. As duas coisas têm que andar junto. Você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta quando há os filhos de Deus que o adora, que o ama, que o busca. Se lá na sua casa, você que está me ouvindo aqui hoje, busca Deus, você ama a Deus, você é um crente convicto, batizado, você tem esperança que Jesus volta para te buscar, ali é um reino de Deus, porque há adoradores do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do reino de Deus é quando Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai destruir o seu último inimigo, que é a morte. E então Ele vai se estabelecer o seu reino único. Aí já
A terra já não vai ser como essa terra, vai ser a nova Jerusalém que Deus fala. Então a visão de reino é isso, é onde estão os adoradores e onde, quando o Senhor Jesus vier estabelecer seu reino definitivo. Mas, então como que eu faço para buscar o reino de Deus? Vamos ver lá, volta aí a página 6:10. Olha, o Senhor Jesus, também no meio desses ensinos, Ele está ensinando uma coisa que nós devemos pedir a Deus. Mateus 6:10, Ele diz assim, na oração universal, que todo mundo conhece, né? A oração do Pai Nosso. No versículo 10 Ele diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade. É a minha vontade ou a vontade de Deus, irmãos? Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir: venha o teu reino, assim na terra, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Então que a vontade do Pai venha sobre nós, que a vontade do Pai entre em nosso coração, entre na nossa casa, que a vontade do Pai toma o seu lugar de primazia em nossas vidas. E quando é que eu consigo fazer essa vontade do Pai? Quando eu ando alinhado com a palavra de Deus. Irmãos, eu já ouvi barbaridade nessa caminhada que a gente tem seguido a Jesus. Nós seguimos a Jesus tem 27 anos, 26 anos nós seguimos a Jesus, desde o dia que Ele nos alcançou até hoje. E nesse percurso nós já ouvimos algumas bobagens no caminho. Nós já ouvimos uma pessoa uma vez dizer assim para nós: olha, tem coisa que não está na Bíblia, mas acontece, a gente já viu acontecer. Isso dentro de igreja. Irmãos, ponha no teu coração, se não está na Bíblia, despreza, porque a palavra do Senhor, ela não se contradiz. Aquilo que está fazendo no meio da igreja, se não está baseado, fundamentado na palavra de Deus, a gente não pode aceitar, porque vai cair naquela cilada que Paulo nos adverte. Outro evangelho, outro ensino. E se não for os evangelhos que Deus deixou para nós, é engano. E eu gostaria de colocar você numa situação para você tentar entender. Imagina você passar a sua vida inteira acreditando numa coisa. Acreditando, não, é isso. Quando chega na última hora da sua vida, você descobre que tudo aquilo que você aprendeu era engano, era mentira, te ensinaram bobagem. E você já está na última hora da sua vida. Não tem mais tempo para você consertar o seu erro. Não tem mais tempo para você voltar atrás e conversar e explicar que foi uma falha, um engano com você. Assim é o evangelho. Se você não presta atenção no que você está ouvindo, se você não busca com as suas próprias forças, se você não vai atrás da verdade que é a palavra de Deus, você vai aprender coisas que não tem na palavra de Deus. E eu quero te dizer, amada igreja, que Deus não tem compromisso com aquilo que não está na palavra dEle. Deus, Ele não vai completar uma obra que Ele não começou. Se Deus está na sua vida, se Deus começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para ir até o fim. Mas se você começa com coisas enganosas, com coisas mentirosas, você começa a ouvir, frequentar lugares que ensinam coisas que não tem na palavra de Deus, irmãos, aí não tem o Senhor, então Deus não tem compromisso com isso. Se você tem curiosidade de saber se realmente é Deus que está falando ou não, descubra na palavra dEle. Leia a palavra dEle não foi dada para deixar num instante. A Bíblia não foi deixada nessa terra para ler só no domingo. A Bíblia para nós é o meu manual, é o seu manual. Como que você vai saber se agrada a Deus ou não, se você não sabe o que Ele gosta, irmãos?
Muitos de nós, muitos cristãos estão andando igual a zumbi. Como que é um cristão zumbi? Deixa a Bíblia lá na estante, faz tudo que tem que fazer a semana inteira. Quando chega no domingo de novo, vai lá e entra no automático, lê a Bíblia. Não sabe o que Deus quer, não sabe o que Deus quer falar, mas espera que Deus venha fazer alguma coisa. Quando pela misericórdia Deus permite passar pelos desertos, pelas aflições da vida, aí Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim, Deus não olha para as minhas necessidades. Mas Ele esqueceu que lá atrás, 50 anos para trás, 20 anos para trás, Ele deixou Deus numa estante, Ele deixou Deus guardado dentro de uma mala, dentro de um lugar reservado. Ele não andou com Deus e quer que Deus ande daqui para frente. Amados, Deus está falando, Deus tem falado aos quatro cantos: volta para mim, se arrependa, deixa seu mau caminho. Que Pai misericordioso é esse? Nós como cristãos olhamos só aqui, ó, na nossa frente, somos míopes, questão evangélica, questão espiritual. Mas o nosso Deus consegue olhar 360 graus. E Ele nos chama para o arrependimento. E nós aqui pensando, com raiva de Deus muitas vezes, culpando Deus pelos nossos fracassos, pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades. E não olhamos para nós mesmos, mas queremos que Deus venha ao nosso favor. Ah, Deus não faz isso para mim, Deus não me deu isso, Deus não quer fazer nada comigo, Deus não gosta de mim. Tudo mim, o mim, o mim. Quem agiu assim foi Salomão, quando ele escreve Cantares. Quando ele estava naquela melancolia, naquela dificuldade na sua vida. Então ele começa a experimentar tudo que essa terra dá. Ele escolhe mulheres, ele escolhe dinheiro, ele escolhe isso. Mas ele percebe que tudo aquilo era só para a carne dele. O espírito ainda estava vazio. E o nosso espírito só é preenchido quando nós andamos com Deus. A depressão que nos assola, a tristeza que nos visita, é porque Deus não está ocupando o lugar dele, irmãos. O lugar de Deus tem que ser ocupado por Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém, Ele não deixa o lugar dele para ninguém. Ou Deus assume o controle da sua vida, ou Ele não quer nada, porque Ele não quer sociedade na sua vida. Ele não quer dividir você com os deuses, com o seu braço, com o seu dinheiro, com os seus títulos profissionais. Ou Ele é Deus supremo na sua vida, ou Ele não pode ser nada na sua vida. E o Senhor nos fala aqui, em primeiro lugar, nós temos que buscar o Senhor Jesus, alinhado com a sua vontade, andando com Deus, lendo a sua palavra. No começo o diabo vai pôr na sua mente que ler a Bíblia é entediante, é enjoativo. Eu não entendo nada. Ah, essa palavra aqui lá de antigamente eu não consigo entender nada. Pois saiba que isso é uma estratégia maligna. Começa a ler, persista, 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 até o seu coração desmoronar essas muralhas que impedem você ouvir Deus. Pega um único texto, um único versículo, leia 2, 3, 4 vezes, até você conseguir assimilar o que Deus quer te mostrar. Irmãos, a sala do trono não é para todos que chega. A sala do Senhor não é para todos que chega na porta, mas é para todos que bate. Ele está falando aqui, Mateus 7, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Muitos de nós queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de dons. Mas quantas vezes você bateu? Quantas vezes você buscou? Se você quer ser um vaso, irmãos, Deus não vai te negar. Só precisa você buscar. Só precisa que você entre pela perseverança, pela persistência, à sala do trono.
A outra parte que o Senhor nos diz que além do seu reino, a sua justiça. E o que é essa justiça? O que nós entendemos por justiça? Primeira coisa, nós devemos entender que Jesus, Ele é a completa justiça de Deus. Jesus, Ele, em todo o seu ministério, Ele vai cumprir a lei de Deus. Então agora, com a lei cumprida, Ele vai manifestar uma nova lei. Ele é a nossa justiça agora. Ele cumpriu as nossas obrigações. Ele cumpriu o que a lei exigia. Então Jesus é a própria justiça. Então agora como que eu posso ter essa justiça? Buscando Jesus. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nova justiça. Pela justiça de Deus, irmãos, lá do Antigo Testamento, nós não conseguiríamos. Nós estávamos já condenados à morte eterna. Porque a lei de Deus, ela não tem brechas. A lei de Deus, ela não tem meios termos. Ou é, ou não é. Se um filho, só um exemplo, se um filho responder para o pai, desobedecer o pai, a lei diz que tem que matar. Acabou. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é justa, é lei. Então o Senhor Jesus vem e cumpre essa lei perfeitamente. E agora nós vamos andar pela nova lei. E qual é essa nova lei? Graça. O que é a graça? Então agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu fui alcançada pela graça? Não. Pela graça, você alcança o perdão dos seus pecados. Pela graça, você pode pedir a Deus ajuda nas suas fraquezas. Pela graça, Jesus vai te dar força para você vencer seus pecados. Pela graça, somente pela graça, você tem livre acesso a Deus novamente. Aquilo que Adão quebrou, o elo da presença de Deus, Jesus com a sua morte na cruz, restaurou, restituiu a comunhão de Deus com o homem. Aleluias. O Senhor então Ele nos ensina, irmãos, que nós devemos buscar, andar no seu caminho, buscando o seu reino e a sua justiça. Aí você fala assim, mas então como que eu vou fazer para buscar o reino de Deus? Aí muitas pessoas fazem uma confusão nessa compreensão de buscar o reino de Deus. Que confusão é essa? Muitas vezes as pessoas pensam assim, vou buscar o reino de Deus, como eu já tinha dito aqui, orando, lendo a palavra de Deus, né? Vou buscar o Senhor a noite inteira em vigília. Em parte está certo isso, mas o Senhor nos mostra que o buscar o reino de Deus vai além disso. Porque muitas pessoas podem estar com a vida toda torta, toda suja, e fazer isso, orar, jejuar, ler a Bíblia, e com a vida torta. Então o Senhor nos diz que o buscar o seu reino não é somente essas atitudes, mas é muito mais além. Buscar o reino de Deus é uma vida com Deus. Buscar o reino de Deus é um caminhar com Deus. Quando você anda com Deus, quando você caminha com Deus, você vai se parecer com Deus. O seu coração vai se entristecer pelo pecado. O seu coração vai ser sensível com a dor do irmão. O seu coração está, quando vê que a situação está difícil, já dobra seu joelho e vai buscar a Deus. Então, irmãos, o que nós entendemos de buscar, em primeiro lugar, o seu reino, é andar em obediência com Deus. E por andar em obediência com Deus, eu vou produzir frutos. Olha lá comigo em Tiago capítulo 2.
Tiago capítulo 2. Algumas pessoas já até conhecem de cor e salteado esse texto, mas olha que interessante. Tiago é logo após Hebreus, para quem está acompanhando. Tiago, capítulo 2, versículo 14, o Senhor fala assim, 2,14. O Senhor fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que adianta você dizer aos quatro ventos que você tem fé, que você é cristão, que você carrega uma Bíblia debaixo do braço, se você não tem prática, se você não anda com Deus, o seu falar te condena, se o teu vestuário não te aprova, se o teu rol de amizade não é o que Deus quer. Irmãos, andar com Deus requer transformação de tudo. Precisamos entender o que significa conversão. Conversão não é ajeitar Jesus na minha vida. Conversão, irmãos, é estar indo num sentido e virar totalmente o contrário. Se você pega o seu carro e vai dirigindo numa rua e aí você precisa retornar para o outro lugar, e você olha a placa de conversão, você vai ver que você estava seguindo, agora você tem que retornar. Conversão, voltar. E a igreja do Senhor não tem entendido o que é isso. Você fala de conversão, as pessoas parecem que entram aqui e saem do outro lado, como se não tivesse efeito nenhum na vida. E sem conversão não tem como nós andarmos com Deus, porque Deus, Ele não vai costurar suas coisas santas em um trapo velho, irmãos. Ele não deita vinho novo em odre velho. Se a sua vida está manchada com o pecado, se a sua vida está manchada com o erro, e você quer que o Espírito Santo venha habitar e venha usar você, como que Ele pode? A Bíblia diz que um pano novo, costurado num tecido velho, vai rasgar e o rasgo vai ser ainda maior. É necessário que haja conversão, transformação, arrependimento. São coisas que você quase não está ouvindo mais. São coisas que você hoje não consegue mais ouvir. Hoje se prega prosperidade, se prega restauração de casamento, se prega você vai ser bem sucedido, se prega, olha, vou orar para cair por terra a inveja, não sei o que, não sei o que. Irmãos, busca primeiro o reino de Deus e tudo isso vai ser acrescentado. Anda com Deus e o diabo fugirá de você. Anda com Deus. Se o seu casamento está indo de mal a pior, anda com Deus, Deus pode mudar a história. Versículo 17 também diz assim para nós, desse mesmo capítulo: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aleluias. O que o Senhor está nos dizendo? Você tem fé, irmãos? Então anda em obediência. Você tem fé mesmo? Muita gente acha que ter fé no Senhor é sair expulsando o demônio. Tem gente que acha que fazer a obra é só expulsar demônio, é fazer campanha, é fazer isso ou aquele outro. Fazer a obra é obedecer a palavra de Deus. E quando Ele te disser, prega para essa pessoa, você vai lá e prega, Deus faz a obra. Fazer a obra do Senhor é você andar em todo o tempo ligadinho com Ele. Você viu que na televisão ou você está diante de um computador e ali apareceu algo que Deus não se agrada, você sai de perto, você desliga, porque você não quer desagradar a Deus, nem quer se contaminar. Você está no lugar e começa a rodadinha de palavras imorais ou palavras que vai falar mal do teu semelhante, você sai de perto, porque aquilo vai ofender o coração de Deus e você não quer se contaminar. Você já pensou andar numa vida santa, em um mundo tão contaminado como o nosso? Pois é,
É possível sim. Se Deus for o seu Senhor, se Deus estiver contigo, se o Senhor está na sua vida, essas coisas do mundo não vai te atrair, essas coisas do mundo não vai te contaminar. Alguns exemplos de você pôr sua fé, mostrar que tem fé através das suas práticas. O Senhor nos fala de Mateus 22, 37, o Senhor nos fala assim, que ama ao Senhor de todo o seu coração. Ama o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Se o Senhor diz isso, por que eu quero outros senhores na minha vida? Isso é buscar o reino de Deus. Se o Senhor está dizendo lá em Mateus 22, 37, só o Senhor é seu Deus, ama Ele de toda a sua alma, por que eu quero ídolos na minha vida? Por que eu vou me curvar diante de outros seres, pedir algo para Ele? Irmãos, eu estou pecando. Isso é pecado de idolatria. Então eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu estou fazendo a minha vontade. E a minha vontade é tragédia. A nossa vontade não pode prevalecer em nosso coração. Se o Senhor diz que é só Ele, ponto final, é só Ele, não tem espaço para nenhum outro Senhor. O Senhor nos ensina assim também: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele estiver velho, ele não vai se desviar desse caminho. Irmãos, eu ainda quero fazer aqui um estudo, uma pregação de sei lá quantos dias que Deus vai permitir, só sobre criação de filho. Os pais estão entregando seus filhos em bandeja para Satanás, irmãos. Irmãos, Deus vai pedir conta para você dos seus filhos, irmãos. Muitos pais têm ligado aquela internet, aquele buraco que Satanás tem segurado os filhos por ali, irmãos. Cuidado, cuidado. Satanás está roubando o seu filho debaixo do seu nariz e você não percebe, porque não tem buscado o reino de Deus. Quando não busca o reino de Deus, as guardas são derrubadas. Você não consegue se proteger. A palavra diz que ele, se você ensina, se você direciona o seu filho no caminho do Senhor, mesmo quando ele estiver velho, ele não vai desviar. Quantas mães estão aqui chorando porque seus filhos estão nas drogas? Quantos pais estão chorando porque seus filhos estão em crises depressivas, em crises de cometer suicídio porque a depressão tomou conta? Ou aquela internet, instrumento do diabo, ensina aqueles jogos mortais, irmãos, que o último estágio, o último ponto do jogo é a morte. E os pais estão alheios, os pais estão entorpecidos, os pais não conseguem ver que os seus filhos estão sendo tragados por Satanás. Precisamos acordar, igreja, precisamos nos despertar. Os nossos filhos são as nossas preciosidades. Os nossos filhos é o presente que Deus nos deu. É tudo que o Senhor nos deu nessa terra, são os nossos filhos. Ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, clama a Deus pelos seus filhos, pague preço de oração. Se precisar ficar a noite inteira com ele conversando, fique. Mas não deixe seu filho entregue às coisas deste mundo. Não deixe que Satanás manipule a mente dele. Se você negligenciar, uma hora você vai acordar com teu filho com uma faca na mão para te matar. Porque é esses jogos que eles estão ensinando. São esses jogos. É tudo uma manipulação para nos destruir, irmãos. Para destruir a nossa casa, a nossa família. Fica atento, fica esperto. Se você não tem filho pequeno, alerta teus parentes, teus conhecidos, teus colegas de trabalho. O Senhor também nos diz assim que, outro exemplo, o Senhor fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei.
Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Como que uma mulher sábia vai edificar a sua casa? A mulher sábia, ela vai buscar a Deus. A mulher sábia, ela vê que a casa não está normal, que os filhos não estão bem, então ali ela começa a buscar o Senhor. Se ela não fizer isso, ela vai ver a sua casa em ruínas. A tola derruba com as suas próprias mãos. Também a palavra diz que o marido deve amar a sua esposa. Colossenses 3,19, o Senhor diz assim: maridos, amai a vossas esposas. Quando os maridos, eles falham nessa ordem divina, problemas vai ter na casa. Quando o marido, ele não põe o seu olhar como um pai protetor, como um marido que cuida da sua prole, da sua casa, da sua família, certamente Satanás, ele não vai perder tempo. Enquanto os cristãos estão capengando, Satanás está a todo vigor, porque ele sabe que o tempo dele está terminando. Então ele não vai perder tempo para destruir a sua vida, a sua família. Precisamos conhecer a palavra de Deus para então tomar providência na nossa vida, irmãos. Precisamos conhecer o Senhor para que possamos andar em acordo com a sua vontade. O Senhor nos diz então que buscar o reino de Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Quando você começa então a andar em obediência à sua palavra, quando você anda com vontade de conhecer Deus, quando você vem para a igreja para ler a palavra, quando você está em casa, você medita na palavra de Deus, automaticamente você está buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque a sua justiça se revela no seu Filho. Então quando você ama a Deus, quando você prepara o teu coração para aprender de Deus, você está buscando o reino de Deus. E a palavra ainda continua aí nesse capítulo. Olha o que o Senhor nos fala, continuando esse versículo 33. Depois que ele fala que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, logo em seguida tem um adicional, tem uma recompensa. E diz assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas serão acrescentadas? Quando a gente era novos convertidos, nós aprendemos que se buscasse o reino de Deus, todas as coisas boas viriam. Eu acho que muitos aprenderam assim: busca Deus e tudo que você quer vai chegar na sua vida. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas, referindo aos que está em cima aí dos versículos anteriores, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? O que o Senhor está falando de coisas que vai ser acrescentada? Se você ficar atento ao começo do capítulo, do versículo 25 aí, ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou o vosso corpo do que haveis de vestir. O Senhor está te falando sobre isso. Se você busca o reino de Deus, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, por que preocupar? Se o Senhor cuida de você, Ele não está mandando você cruzar os braços e ficar esperando cair do céu, mas Ele está te dizendo que se você buscar Ele em primeiro lugar, as coisas acontecerão. As coisas que você se preocupa, não precisa se preocupar, porque o seu coração está firmado em Jesus. Quando você anda com Jesus, meu irmão, quando você crê em Jesus, minha irmã, todos esses problemas começam a se diluir, porque você não vai andar, você não vai lutar com os seus problemas com as suas próprias forças, mas você vai em fé. Você vai pela fé. Se você está sem emprego, você vai orar, vai esperar do Senhor uma direção e falar: agora eu vou caçar o serviço. Deus vai pôr você no lugar certo, na hora certa. O patrão que não precisa de nenhum funcionário, de repente o coração dele vai precisar e ele vai querer aquele funcionário.
O filho que está rebelde, que está preocupando a mãe, quando a mãe começa a buscar o reino de Deus, ela começa a orar. De repente o filho perde o interesse pelas coisas erradas e ele volta para dentro de casa. Por quê? Porque primeiramente buscou o reino de Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas são acrescentadas, mas também as coisas que você está buscando no Senhor. Salmo 37, versículo 4, o Senhor diz assim para nós: buscai em primeiro, satisfaça, deixa eu ir lá que eu me esqueci. Salmo 37, versículo 4. Deixa eu ver. Satisfaça, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. O que é agradar ao Senhor? Sirva Ele, busca Ele em primeiro lugar, e Ele vai fazer aquilo que o teu coração tem pedido. O que o seu coração está pedindo? O que o seu coração está precisando nessa noite? Seu problema é alimento? Seu problema é as vestes, é a sede? Você está preocupado com o que você vai fazer para ganhar o sustento amanhã? Está aqui, ó, mostra para a tua alma. O Senhor está dizendo para você: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Confia hoje. Deixa que o amanhã Deus vai tratar para você. É hoje. Se na sua casa não tem o pão, não tem as vestes, não tem a água, busque a Deus com todo o seu coração hoje. Eu me lembrei de um testemunho uma vez que eu ouvi de um irmão aqui da igreja, um irmão muito querido. Ele estava recém-casado e ele estava passando uma luta muito grande financeiramente. E eu perguntei para esse irmão: irmão, você está precisando de alguma coisa na sua casa que a igreja possa te ajudar? Ele olhou para mim e falou assim: irmã, se o Deus que eu sirvo não puder me servir, me ajudar, eu não vou falar nada para ninguém. Irmãos, aquilo calou a minha boca, porque o irmão estava me dizendo que tudo aquilo que ele estava vivendo, Deus já sabia, e ele estava esperando em Deus. E nós temos visto Deus abençoar a vida desse irmão todos os dias, ainda que o inimigo tenha se levantado contra ele. Ele permanece fiel ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai honrar esse irmão. Então, amados do Senhor Jesus, busque a Deus. Busque a Deus, porque o relógio do Senhor já marca 23 horas e 59 minutos. Busca enquanto se pode achar. Busca enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto está perto, para que, se os seus olhos fechar, você não perca o Senhor. Amém? Enquanto a Rosa se dirige, nós vamos estar em oração. Eu vou estar orando pela sua vida. A Rosa vai compartilhar o testemunho. Meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de mais essa noite, Pai, compartilhar da tua santa e poderosa palavra, que ela venha nos transformar, que assim como diz Hebreus, Pai, 4:12, que ela venha, Senhor, cortar, separar tudo que não vem de ti, Pai. Separa, Senhor, junta as medulas, ó Pai, e faz o que te apraz. Nós te agradecemos pela oportunidade, que a tua igreja, Senhor, possa receber a tua palavra e sair daqui, Senhor, transformado e renovado pela tua bondade. Em nome de Jesus.